A carta de Paulo aos Gálatas é um daqueles textos que, se fossem escritos hoje, dariam um ótimo discurso inflamado. Paulo está bravo, indignado e com razão. Ele escreve essa carta porque percebeu que os cristãos da Galácia estavam sendo enganados por um grupo que dizia: a fé em Jesus é importante, mas não é suficiente. Vocês precisam seguir certas regras para serem realmente aceitos por Deus. E Paulo responde de forma direta: não. Isso é um absurdo. A base do Evangelho não é sobre cumprir regras para ser aceito por Deus, mas sobre confiar naquilo que já foi feito por Cristo. Ele vai dizer que tentar merecer a graça de Deus é como alguém que já foi liberto da prisão, mas insiste em viver atrás das grades. E é aqui que essa carta nos faz pensar. Quantas vezes nós nos prendemos às regras que nem existem? Há padrões que os outros impõem. Quantas vezes buscamos aprovação, acreditando que só seremos amados se fizermos tudo certo? Paulo diz que a fé não é sobre merecimento, é sobre liberdade. E liberdade não é fazer o que quiser. Ele explica que existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Se alguém acha que ser livre significa viver sem responsabilidade, na verdade, se tornou escravo dos próprios desejos. A verdadeira liberdade é quando você entende que não precisa mais provar nada para ninguém e, mesmo assim, escolhe viver de forma íntegra. Um outro ponto forte dessa carta é que, quando Paulo fala sobre os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, o detalhe aqui é que ele não diz que são os frutos do nosso esforço, são frutos do Espírito. Ou seja, não é sobre tentar ser bom, mas sobre permitir que Deus transforme a gente de dentro para fora. E então vem um dos ensinamentos mais práticos de toda a Bíblia. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Em outras palavras, cada escolha tem uma consequência. Se você planta egoísmo, vai colher solidão. Se planta mentira, vai colher desconfiança. Mas se planta amor, paciência e integridade, cedo ou tarde, a colheita será abundante. No fim das contas, a carta aos Gálatas é sobre identidade. Quem você é? O que define o seu valor? Você ainda está tentando ser aceito pelos outros? Ou já entendeu que o verdadeiro valor não vem de regras externas, mas da transformação que acontece por dentro? Porque, no final das contas, viver pela fé não é seguir uma lista de faça e não faça. Viver pela fé é entender que já fomos aceitos e, por isso, escolhemos viver de um jeito que reflita essa verdade. Liberdade de verdade não é a ausência de regras, é a presença de sentido.